galerinha, aqui é Ricardo, professor de Bioquímica do IF Sudeste, campus de Barbacena. E nessa videoaula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre carboidratos, ok? Mais especificamente vamos falar sobre oligosacarídeos. O que são os oligosacarídeos? Eles consistem em cadeias curtas de unidades de monossacarídeos, unidas por ligações características chamadas de ligações glicosídicas. Então hoje a gente vai tentar entender um pouquinho como que essa ligação glicosídica é formada, ok? É importante a gente lembrar, galerinha, que na bioquímica as unidades formadoras de um polímero elas são comumente chamadas de resíduos. Então, quando vocês ouvirem falar aí durante as nossas videoaulas, eu me referindo a resíduo de alguma coisa, eu estou falando de uma determinada unidade que vai formar um determinado polímero, certo? Então, não exclusivamente para carboidratos, mas lá nas proteínas, elas são formadas por resíduos de aminoácidos. Os polissacarídeos e os oligosacarídeos são formados por resíduos de açúcares, ok? Só abrindo aí uma chavinha aí para nossos estudos, ok? Vamos lá, pessoal. Então, vamos tentar entender o que é um oligosacarídeo. A gente vai falar mais especificamente aqui agora no início sobre os disacarídeos, que são simplesmente os mais abundantes oligosacarídeos presentes na natureza, ok? Eles são formados por duas unidades de monossacarídeos. Todos os monossacarídeos e disacarídeos comuns, eles apresentam nomes terminados com sufixo -ose, ok? Então, se eu falo de glicose, eu estou falando de um monossacarídeo que está terminando com sufixo -ose. Já disacarídeos como maltose, lactose, termino aí com o sufixo -ose, ok? Então vamos lá. A ligação glicosídica que forma então o disacarídeo, ele tem uma característica aqui muito interessante. É bom a gente prestar atenção aqui para a gente tentar entender como é que ela é formada, ok? Essa ligação glicosídica aqui, pessoal, aqui representada pelo disacarídeo maltose, ela é formada quando a hidroxila de uma molécula de açúcar, normalmente cíclica, olha aqui, um grupamento álcool, ele vai reagir com o carbono anomérico de um outro açúcar vizinho, ok? Então, relembrando aqui, essa reação ela representa a formação de um acetal a partir de um M-acetal. E um álcool, que é a hidroxila presente aqui nesse açúcar aqui, ok? Na reação de formação de um acetal, a gente tem aqui a liberação de uma molécula de água, certo? E, consequentemente, a formação da ligação glicosídica. Quem perdeu essa aulinha aí, é bom voltar lá na parte 1 da aula sobre carboidratos, que tem lá um momento lá que a gente fala sobre a formação de M-acetal e de acetal. Isso quando a gente tem açúcares que são aldeídos, ok? Esse grupamento aqui, se fosse derivado de uma cetose, ou seja, de um açúcar que é uma cetona, a nomenclatura aqui seria utilizada M-cetal e a ligação glicosídica formada seria um cetal, ok? Então, pessoal, a maltose ela é um nome trivial, ok? A gente também vai aprender aqui agora a dar nomes ao disacarídeo de maneira não ambígua, ou seja, uma nomenclatura formal. Por conversão, a gente descreve o composto escrito da esquerda para a direita, ou seja, a gente vai dar primeiro o nome ao açúcar da esquerda, posteriormente ao açúcar da direita. Mais especificamente, a gente dá nome primeiro ao açúcar que está ligado aqui, que fez a ligação no carbono anomérico, e depois a unidade que é o açúcar redutor. Ok? Como é que a gente faz isso então? É possível construir esse nome da seguinte maneira. Primeiro, a gente identifica a configuração do carbono anomérico. Então vamos olhar aqui, vamos primeiro relembrar o que é carbono anomérico. Carbono anomérico é aquele carbono que, ao sofrer a ciclização, ele gera aqui uma hidroxila onde era o carbono da carbonila. Ok? Então sempre o carbono anomérico ele vai ter aqui uma hidroxila ligado a ele e um oxigênio aqui vizinho dentro do anel. Então esse aqui é o meu carbono anomérico para esse primeiro açúcar aqui, para a glicose. E aqui, olha, é o carbono anomérico desse açúcar vizinho. Ok? Ele tem uma hidroxila ligada a um carbono e vizinho a ele eu tenho um oxigênio no anel. Ficou claro?
Ah, Ricardo, eu ainda não entendi o que é um carbono anomérico. Esse carbono aqui é um carbono anomérico? Não é. Olha aqui, ele não tem o oxigênio ligado a ele dentro do anel, ok? Beleza. Então aqui, identifiquei a configuração do carbono anomérico e eu quero saber então se ele é alfa ou beta. Relembrando, a hidroxila ela vai ser alfa quando ela estiver posicionada de lado oposto ao carbono volumoso, ao carbono fora do anel mais distante. Então, olha, ela aqui está apontando para baixo e esse carbono exocíclico aqui está apontando para cima, certo? Então, eles estão de lados opostos, então eu tenho alfa glicose. Nesse exemplo aqui, que olha, no açúcar vizinho, a hidroxila está apontada para cima do mesmo lado desse grupo volumoso aqui, que olha, fora do anel. Se está para o mesmo lado, eu tenho um beta açúcar. Então, alfa e beta é uma nomenclatura para distinguir os anômeros, ou seja, aquele açúcar que tem a única diferença, a configuração do carbono anomérico. Ok? Então, identifiquei aqui a configuração do carbono anomérico do primeiro açúcar. Ele é alfa, certo? Então, eu começo a nomenclatura aqui com alfa. Coloco, então, aqui, identificar o resíduo do primeiro açúcar. Então, para distinguir entre anéis de 5 ou 6 membros, a gente vai inserir no nome o sufixo piranosil ou furanosil. Lembra lá na aula anterior? Piranose é aquele açúcar que se assemelha ao pirano, um anel de 6 membros, que é que está aqui representado. Furanose é aquele açúcar que se assemelha ao furano, um anel de 5 membros. Então, aqui eu tenho uma glicopiranose, certo? E é um açúcar D. Então, a gente vai identificar aqui, então, o primeiro açúcar como D-glicopiranose, ok? Posteriormente, a gente vai identificar a ligação que foi realizada. A gente vai identificar, entre parênteses, os dois átomos de carbonos que estão unidos. Olha, eu tenho aqui o carbono 1 unido ao carbono 4, ok? Então, entre parênteses, a gente vai colocar esses dois números, seguido aqui, então, no meio de uma setinha, indicando a direção da esquerda para a direita, ok? Mostrando que o carbono 1 ele está ligado ao primeiro açúcar, o primeiro resíduo de açúcar, e o carbono 4 é referente ao açúcar, ao segundo açúcar, ok? Por fim, a gente identifica então o segundo resíduo. Eu tenho aqui uma D-glicose glicopiranose. Lembrando que é uma glicose fechada em anel de 6 membros, ou seja, se assemelha ao pirano. Ok? Se fosse ainda aqui uma glicose fechada com um anel de 5 membros, seria uma glicofuranose. Ficou claro? Pessoal, como a maioria dos açúcares encontrados na natureza eles são enantiômeros D, e a forma piranose ela é predominante para açúcares aqui, no caso da glicose, geralmente a gente utiliza uma versão mais abreviada para dar a nomenclatura. Para isso a gente identifica a configuração do carbono anomérico, então olha aqui, é uma configuração alfa, e a gente vai colocar então aqui simplesmente o nome da ligação, e aos redores aqui do parênteses a gente identifica a abreviação do açúcar. Então para glicose a gente tem essa abreviação aqui, e a ligação ela é do tipo alfa, porque a hidroxila está apontando aqui de lado oposto ao último grupo volumoso, ligados ao carbono 1 e ao carbono 4. Ficou claro? Então, nessa nomenclatura abreviada, para maltose, a gente tem esse tipo de nomenclatura aqui. Certo? Beleza, pessoal. O inverso dessa reação aqui de condensação é uma hidrólise, certo? Então, a formação da ligação glicosídica é uma reação de condensação. Nessa reação de condensação, a gente tem liberação aqui de uma molécula de água. E o inverso dessa reação é uma hidrólise, onde o ataque da ligação glicosídica pela água, olha aqui, vai promover o rompimento da ligação. Certo? É interessante a gente destacar que as reações de hidrólise, no caso de disacarídeos ou polissacarídeos, elas têm a velocidade acelerada quando a gente utiliza um ácido como catalisador. Assim, os disacarídeos ou até mesmo os polissacarídeos, eles podem ser hidrolizados eles podem ser hidrolizados para originar seus componentes monossacarídicos livres. Assim, pessoal, os disacarídeos eles podem ser hidrolizados
para originar seus componentes iniciais aí, seus monossacarídeos livres, simplesmente por fervura em ácido diluído, certo? E galerinha, e o disacarídeo? Ele é um açúcar redutor? Os disacarídeos, de maneira geral, são açúcares redutores? Lembrando, o que é um açúcar redutor? O açúcar redutor é aquele que promove a redução de algo, como por exemplo o íon cúprico. Quem ainda tem dúvida em relação a um açúcar redutor, volta lá na aula, na primeira etapa da aula de carboidratos, que lá tem bem explicadinho o que é um açúcar redutor. Então, para ser um açúcar redutor, esse açúcar ele deve estar na sua forma linear e não na forma cíclica, como ele está representado aqui. E a gente deve lembrar que essa estrutura em anel aqui, ela coexiste em equilíbrio com a sua estrutura linear. E para que esse anel aqui possa se tornar linear, para que ele se abra, essa hidroxila aqui, ela tem que estar livre, certo? Então a hidroxila do carbono anomérico, ela deve estar totalmente livre para que essa parte do anel aqui ela possa sofrer abertura, certo? Então, um açúcar redutor é aquele açúcar que tem a hidroxila do carbono anomérico livre, certo? Pessoal, então, no caso dos disacarídeos, pessoal, então aqui como exemplo a maltose. A maltose ela é um açúcar redutor. Se eu for olhar aqui o primeiro resíduo, a hidroxila do carbono anomérico, ela está ligada, ela faz parte da ligação glicosídica, certo? Mas o segundo resíduo de açúcar, ele apresenta a hidroxila do carbono anomérico livre. Então, pelo fato do segundo resíduo apresentar uma hidroxila do carbono anomérico livre, então torna a maltose um açúcar redutor, ok? Beleza, vamos falar aqui agora então de alguns disacarídeos conhecidos aí do nosso cotidiano. O primeiro deles, vamos falar aqui da lactose, formado pela galactose e pela glicose, certo? Esse açúcar ele ocorre naturalmente no leite. É um açúcar redutor, a lactose? Olha aqui, o primeiro carbono anomérico aqui, que olha, esse açúcar aqui, sempre vai ter um carbono anomérico ocupado na ligação glicosídica. Pessoal, então pelo fato do carbono anomérico do resíduo de glicose estar disponível, ou seja, ele não participa de nenhuma outra ligação, torna, portanto, então, a lactose um disacarídeo redutor, ok? Que ligação que está presente aqui na lactose? Olha aqui, eu tenho aqui, vamos olhar aqui primeiro então, a configuração do carbono anomérico. Olha, a hidroxila que estava aqui presente, ela está voltada para cima, olha a ligação para cima, para o mesmo lado do grupo substituinte mais distante. Então, se está para o mesmo lado, eu tenho aqui então a configuração do tipo beta, certo? Essa ligação então aqui faz parte entre os carbonos 1 da galactose e o carbono 4 da glicose. Então, a minha ligação ela é do tipo beta 1,4, ok? Por que é interessante a gente saber que tipo de ligação que faz parte de um disacarídeo? Por que é interessante a gente saber qual que é o tipo da ligação glicosídica? Primeiro porque os animais, nós não conseguimos absorver disacarídeo ou polissacarídeos no intestino. A gente precisa degradar essa ligação para que a gente possa absorver os monossacarídeos, certo? No caso da lactose, especificamente, a gente tem uma enzima intestinal, a lactase, que faz essa degradação. E aí a gente consegue absorver tanto a galactose como a glicose. A lactose a gente não absorve, ok? E aqui cabe interessante a gente destacar que a ausência dessa lactase intestinal dá àquele indivíduo um quadro característico de intolerância à lactose, certo? Então, causando ali câimbras intestinais, diarreias, vômitos, ok? Então, são características de um quadro de intolerância à lactose, que é muito comum, por exemplo, em pessoas que são descendentes de africanos e orientais, ok? Outro disacarídeo típico conhecido é a sacarose, derivado aí da cana-de-açúcar. Ele é constituído por glicose e frutose. Esse disacarídeo, pessoal, ele é formado exclusivamente por plantas, certo? Como o principal produto intermediário da fotossíntese. Ele não é formado em animais, ok? Pessoal,
Ao contrário da maltose e da lactose, a sacarose ela não contém um átomo de carbono anomérico livre. Ou seja, o carbono anomérico aqui, que olha, deixa eu marcar aqui meu marcador, o carbono anomérico dos dois resíduos de açúcares participam da ligação glicosídica, tornando então esse disacarídeo aqui um açúcar não redutor, certo? Ou seja, os dois carbonos anoméricos participam da ligação. E que tipo de ligação é essa? Vamos verificar aqui que, olha, no caso da glicose, o carbono anomérico é o carbono 1. E que configuração que ele apresenta? Olha, a ligação está para baixo, de lado oposto ao grupo volumoso. Então, se está de lado oposto, a configuração é alfa, certo? Já na frutose, o carbono anomérico é o carbono 2, certo? A hidroxila estaria também para baixo, ou seja, a ligação aqui, que olha, ela está para baixo, porém de mesmo lado do grupo volumoso mais distante. Olha, estão identificando aqui comigo? Então, se está para o mesmo lado, ela é de configuração beta, ok? Então, a ligação glicosídica formada aqui, ela é 1 alfa, 2 beta. Nós também possuímos nas nossas microvilosidades intestinais uma enzima que degrada essa ligação. Ok? Então, a sacarose também é um açúcar nutricional. A gente consegue degradar isso aqui e absorver glicose e frutose. Ok? Galerinha, outro disacarídeo que eu queria compartilhar com vocês aqui algumas informações é a trealose. A trealose, pessoal, ela é um disacarídeo de glicose, semelhante à maltose, porém a ligação glicosídica aqui também é formada entre dois carbonos anoméricos. E os dois carbonos anoméricos aqui da glicose é o carbono 1, certo? Então vamos identificar aqui a ligação, que olha. Então aqui, ó, carbono anomérico da primeira glicose, ela está com a ligação voltada para baixo, de lado oposto ao grupo volumoso mais distante. Então a configuração é alfa. Do mesmo jeito que o seu açúcar vizinho. Olha, a hidroxila ela está para cima, a ligação está para cima, certo? Perdão, de lado oposto ao grupo volumoso mais distante. Olha, ele está aqui escondidinho aqui, mas dá para a gente achar ele aqui, que olha. Certo? Então, se está de lado oposto, a configuração ela é alfa. Então, a ligação na glicosídica na trealose, ela é alfa 1, alfa 1, entre duas glicoses. Ok? Como a sacarose, pelo fato dos dois carbonos anoméricos participarem da ligação glicosídica, torna a trealose, então, um açúcar não redutor. Ok? Esse açúcar, pessoal, ele é um constituinte importante do fluido circulante da hemolinfa de insetos, servindo então como um composto de armazenamento de energia, certo? Bom, pessoal, assim como os monossacarídeos, os disacarídeos, eles são doces e também são solúveis em água. A lactose, ela dá o sabor adocicado ao leite, a sacarose, obviamente, é o açúcar de mesa. A trealose também é um açúcar, ele também é doce, mas pelo fato da gente não ter uma enzima que degrada essa ligação aqui, que olha, alfa 1, ele é um açúcar que não é nutritivo, certo? Então a gente não absorve ele, então ele não gera energia para a gente. Isso é interessante, então, porque comercialmente esse açúcar aqui, então, ele é utilizado como um adoçante, certo? Então ele adoça, ele tem um caráter doce, mas ele não é absorvido, então ele não é nutritivo, ok? Sendo utilizado então como um adoçante. Outro açúcar, pessoal, que eu queria falar um pouquinho com vocês aqui, discutir um pouquinho, é a isomaltulose, também conhecido como palatinose, certo? É um açúcar que está muito na moda hoje aí no meio dos nutricionistas, dos educadores físicos, dos preparadores de atletas, e a gente vai entender o porquê agora. Esse açúcar aqui, pessoal, ele é um isômero da sacarose. Ele é um dímero, então, de glicose e frutose, muito parecido com a sacarose. E como que ele é produzido? Ele é produzido pela ação de uma enzima bacteriana, uma enzima microbiana chamada de glicosiltransferase. Ela promove a isomerização da sacarose em isomaltulose. Ela troca aqui, que olha, pessoal, essa ligação que na sacarose era alfa 1, 2 beta, para uma ligação alfa 1, 6. Estão identificando aqui que olha, carbono 1, carbono anomérico aqui, tá para baixo aqui, que olha, do plano do anel aqui,
de lado oposto ao grupo volumoso mais distante, então ela é alfa. E no caso da frutose aqui, ela não é o carbono anomérico, então a gente não dá configuração para ela. Então tem uma ligação do tipo alfa 6. Ou seja, teve uma troca nessa ligação glicosídica aqui, certo? Pelo fato de trocar essa ligação glicosídica, trocou totalmente as características funcionais desse açúcar aqui, certo? Primeiro ponto a destacar é que esse disacarídeo aqui agora, ele é um açúcar redutor, certo? Então ele apresenta aqui que, olha, a hidroxila do carbono anomérico na frutose, olha, tá livre. Então é um açúcar redutor, diferente da sacarose, certo? Outro ponto interessante para a gente destacar aqui, que a isomaltulose é um açúcar que não é cariogênico, ou seja, não causa cárie. Bactérias causadoras da cárie não tem uma enzima que degrada essa ligação aqui para isomaltulose. Elas têm para sacarose, certo? Então elas não conseguem se alimentar desse açúcar aqui, certo? Além disso, ele tem uma maior estabilidade que a sacarose, sendo interessante então aqui para ser utilizado em alimentos, em bebidas, em caráter industrial. A isomaltulose, galerinha, ela é um açúcar nutricional, ou seja, a gente consegue absorvê-lo aqui, degradar essa ligação aqui e utilizá-lo como fonte de energia, porém ela tem um baixo índice glicêmico. E ela então apresenta vantagens para a saúde de diabéticos e também algumas vantagens para ser utilizadas em atletas. Por quê? Porque a velocidade com que a glicose chega no nosso organismo, na corrente sanguínea, ela é menor quando comparada com a sacarose. Ou seja, esse índice glicêmico ele representa nada mais do que um número, um parâmetro para determinados alimentos. Alimentos que têm alto índice glicêmico, a glicose presente ali neles conseguem chegar a concentrações elevadas na corrente sanguínea de maneira muito rápida. Já os alimentos com baixo índice glicêmico, eles têm a propriedade de ser lentamente absorvidos, certo? Então, com isso, faz com que as concentrações na corrente sanguínea se elevem de maneira mais brandas, certo? O baixo índice glicêmico para isomaltulose, ou seja, para palatinose, é devido à enzima que a gente utiliza para degradar essa ligação aqui. A gente meio que pega emprestado uma enzima que degrada a ligação alfa 6 do amido, certo? Então, e por ser uma enzima que não é totalmente específica para esse açúcar aqui, a degradação dessa ligação ela é lenta. Por isso, então, por ter esse fato de uma lenta degradação, a absorção também, consequentemente, ela é lenta, tornando assim, então, o seu baixo índice glicêmico, certo? Isso traz aí algumas vantagens, por exemplo, no controle da insulina. Se a gente tem aí alimentos com alto índice glicêmico, grandes concentrações de insulinas caem na corrente sanguínea. E dentre os vários papéis que a insulina traz, um deles é aumentar a velocidade de síntese de gorduras. Ok? Então, quanto maior a quantidade de insulina, ela ativa a síntese de gorduras. Então, se eu tenho alimentos com baixo índice glicêmico, a velocidade de síntese de gorduras então vai ser menor. Ok? Bom, pessoal, até agora a gente falou de disacarídeos, certo? Já a maioria dos oligosacarídeos, que são aqueles açúcares constituídos por 3 ou mais unidades de açúcares, eles não ocorrem de maneira livre nas células, nem na natureza. Normalmente eles são encontrados ligados a outras moléculas que não são açúcares, como por exemplo lipídios e proteínas, formando glicoconjugados. A gente vai deixar para falar um pouquinho desses glicoconjugados em uma outra aula, ok? Então a gente finaliza por aqui essa etapa da nossa videoaula sobre carboidratos. Na próxima a gente vai discutir um pouquinho sobre polissacarídeos, ok? Em caso de dúvida, não deixe de postá-la lá no fórum de dúvidas, no SIGA-A, para quem é meu aluno matriculado na disciplina de Bioquímica. E para quem não é meu aluno matriculado na disciplina de Bioquímica, fique à vontade para postar suas dúvidas nos comentários, que eu vou dar um jeito de responder, ok? Quem conseguiu aprender um pouquinho mais sobre Bioquímica, de carboidratos, deixa aí seu like e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ok? Grande abraço e até a nossa próxima videoaula.